Eu trabalhei numa empresa familiar, né? O meu pai tinha algumas empresas. Eu trabalhei no Grupo Itaú. Eu entro na Icatu como superintendente de produtos individuais. Naquela época eu tinha 25 anos e tudo que eu tinha era uma boa formação. E ao longo do tempo, aí a minha missão era desenvolver as operações da Icatu no sul do Brasil. E ao longo do tempo eu vou passando por o mais variado volume de cargos e funções. Então, assim, eu fui superintendente de produtos empresariais, de produtos individuais, depois eu fui superintendente de produtos empresariais, fui superintendente regional, fui diretor regional, fui diretor corporativo na Matriz, cuidando das operações de varejo no Brasil, voltei a ser diretor regional, virei vice-presidente regional, virei vice-presidente corporativo nacional. Hoje eu sou acionista do grupo e da Icatu Seguros, da Icatu Vanguarda. Sou vice-presidente corporativo dessa empresa e sou presidente de uma outra empresa que nós temos, que é uma subsidiária chamada Rio Grande Seguradora, que eu atuo na presidência. Entre essas duas empresas, aqui no Sul eu tenho 150 funcionários, no Brasil nós somos em torno de 1.500. E aqui no Sul tem um dado que eu me orgulho muito, a gente deve ter na ordem de 3 milhões de segurados. Se tu for pensar que essa operação praticamente que abre há 21 anos atrás, hoje a gente deve arrecadar, e eu estou falando do ano de 2016, entre seguro, previdência e capitalização, algo na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E a gente deve ter como clientes algo na ordem dos 3 milhões de pessoas físicas e 30 mil empresas, mais ou menos. Então tem uma trajetória toda longa, por causa que 20 anos não é algo tão curto, mas passa rápido. Tem uma trajetória toda de construção, né? e de resultados. Né? E fazendo o quê? Tentando vender para a sociedade que a lucidez se estabelecendo, o seguro de vida e a previdência são fatores importantes e inerentes ao dia a dia de cada um. Eu sou especialista basicamente em vida e previdência. Eu sou especialista nos produtos ligados à proteção da vida humana, nos riscos sociais de morte prematura, sobrevivência e invalidez. Então, eu não sou um segurador de todos os ramos. Eu sou um segurador de nicho específico. O mercado de seguro de vida ele vem evoluindo muito ao longo do tempo. E hoje, ainda hoje, apesar da penetração do seguro já ser muito maior que era no passado, entre 5% a 9%, dependendo da forma que tu afere isso, da população tem seguro de vida. Ou seja, 95% a 91% da população não tem seguro de vida. Então eu te digo o seguinte, eu estou num mercado que hoje ele já tem alguma expressão, ele é grande, mas é absurdamente promissor, porque não é uma realidade das famílias o trabalho especificamente que eu tenho, que é a proteção desses riscos sociais que eu te comentei. A academia tem pontos de reflexão importante. Vamos entender o seguinte, por que o seguro de vida não tem o nível de penetração que deveria ter ou que tem em alguns países? Por falta de lucidez. Quando a academia se propõe a estudar um pouco a aproximação do produto de vida com o produto de saúde, ela está buscando aproximar um pouco algo que é uma necessidade que a pessoa tem, mas não percebe, com algo que é uma necessidade que a pessoa tem e percebe. Qual é a diferença das duas coisas? Eu vou ser grosseiro na colocação, mas é que a morte é um evento único. A invalidez é um evento único. E a necessidade, por exemplo, de utilizar-se de um médico ou através de um plano de saúde é um evento contínuo e rotineiro. É muito mais fácil tu te sensibilizar para o teu plano de saúde do que para o teu seguro de vida.
É muito mais fácil tu te sensibilizar para o teu seguro de carro do que para o teu seguro de vida. Porque tu vai ter, tomara que não, ao longo da tua vida, alguns eventos que alguém te bateu, que tu bateu em alguém, que tu foi vítima de um furto, de um roubo, alguma coisa pode acontecer. E tu tem tempo de se sensibilizar, corrigir o rumo e passar a ser um segurado. Agora, em vida não é assim. A pessoa fica inválida uma vez. E aí? Como é que ela corrige o rumo? Com previdência não é assim. Porque no momento que a pessoa está envelhecendo, muitas vezes ela não está percebendo. A vida se divide em fases. Mas tem uma fase da vida que é a da maturidade. As outras são infância, é juventude, é senioridade, sabe? E nessa maturidade, muitas vezes, a pessoa diz assim, bacana, eu preciso fazer um plano de previdência. Aí eu encontro, normalmente, dois indivíduos. Um que diz, é muito caro. E a previdência não consegue ser cara nem barata, é uma poupança. Ou o outro que diz o seguinte, agora eu estou velho para isso. O ponto é, quando ele era novo, ele dizia que era muito cedo. Agora, não é que vai custar caro, mas agora o esforço de poupança vai ter que ser maior, porque o espaço de tempo que tu tem para formar tua reserva é muito pequeno. Esse é o meu mercado. Eu trabalho na contramão da propaganda que te estimula a consumir, porque a vida é agora. Eu trabalho dizendo, não consome, guarda um pouco, porque a tua vida é longa. Esse é o ponto. A academia, todas as vezes que busca associar ao mercado de vida e previdência alguma outra coisa, ela está tentando auxiliar o desenvolvimento, eventualmente buscando um alavancador. Né? Se eu aproximar o seguro de vida do seguro-saúde ou a previdência do seguro-saúde, eu estou aproximando de um mercado que o nível de ocorrência é tão mais intenso que eu posso sensibilizar para o pacote de benefícios que o indivíduo precisa. Eu costumo brincar que eu não consigo achar lógico ou racional uma pessoa fazer seguro do seu carro e não fazer seguro da sua vida. Uma pessoa fazer revisão do seu carro e não fazer check-up. Mas existem fases da vida, a juventude basicamente, que o indivíduo se sente imortal. E a imortalidade tende a gerar reações prepotentes com relação a encarar a própria vida e o próprio processo de envelhecimento. Eu vou te falar uma questão cultural também. O brasileiro, no meu ponto de vista, muito ainda por causa da memória inflacionária, que tudo mudava de um dia para o outro, ele não pensa a longo prazo. Nós estamos em 2016 agora, e eu estava vendo ontem à noite, imagina isso, no mês de agosto de 2016, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falar sobre planejamento. E ele dizendo que o mercado americano ele oferece para o investidor algum nível de tranquilidade porque trabalha com planejamento de 3 anos. O mercado chinês está oferecendo algum nível maior de tranquilidade para o investidor que trabalha com planejamento de 10 anos. Mas que o mercado brasileiro, e aí eu estou falando de finanças públicas, trabalha com planejamento de 6 meses. O brasileiro não tem ainda cultura de longo prazo. Como ele não tem a cultura de longo prazo, ele acaba negligenciando algumas questões, basicamente com relação à previdência e até com relação a seguro de pessoa, seguro de vida. E esse é o meu trabalho. O mercado está cada vez mais maduro, a gente vive alguns problemas específicos de regulação, de concentração, disso, mas a sociedade está cada vez mais lúcida. Eu volto a insistir nessa questão. Há um tempo atrás, digamos assim, há 20 anos atrás, quando nós vendíamos uma proposta de seguro de vida aqui, em Porto Alegre, nós batíamos um sino, os funcionários levantavam, cumprimentavam as pessoas, o corretor que vendia, tudo. O meu volume hoje, médio de adesão ao dia, é 2.000 propostas. Eu recebo, em média, todos os dias, algo na ordem, um dia muito ruim foi 1.700 propostas, um dia muito bom foi 2.500, 2.700, mas vamos dizer o seguinte, eu recebo em média 2.000 propostas ao dia. Mas a penetração ainda não passou de 9%, botando inclusive seguros aderentes. Ou seja, tem muito mercado. Como eu vejo hoje
Eu vejo um mercado extremamente promissor. Eu vejo que é um mercado onde os meus filhos, onde os meus netos, onde os meus sobrinhos, eles podem se especializar e buscar espaço, porque eu vejo um mercado que tem, sim, muito para crescer. Eu vou dividir em 3 blocos. Primeiro, o dinheiro é meio, o dinheiro não é fim. Então, não trabalha por dinheiro, trabalha por realizar. O dinheiro é meio de a gente fazer e o dinheiro não é fim. O dinheiro por si só não traz felicidade, mas o que o dinheiro pode fazer, se bem aplicado, pode sim gerar algum tipo de felicidade. Primeira questão é, não vá para uma empresa ou mude de empresa por causa de dinheiro. Segunda questão é, o que tu está fazendo como segurador é importante para a sociedade. Cada vez que a gente pensar em vender um seguro, seja de vida, seja de qualquer outro ramo, a gente tem que estar pensando que a gente está levando um nível de proteção para uma família, para um indivíduo ou para uma empresa. Na realidade, muitas vezes a gente vê que o segurador ou o corretor é visto como alguém que, como ele fala do ruim ou do fato que pode ser considerado ruim, ele é visto como alguém que está trazendo esse tema à questão. Na realidade, o segurador não é alguém que trata do ruim, ele trata do bom. Ele diz o seguinte, se o ruim te acontecer e que tu não tenha nenhuma gestão ou ingerência sobre isso, tu pode sim estar protegido. Esse é o nosso papel. O nosso papel é transformar vidas, nosso papel é gerar estabilidade econômica para uma sociedade e o nosso papel é se desenvolver apesar de tudo. Nosso papel é crescer apesar de tudo. O nosso papel é proteger apesar de tudo. Esse é o papel do segurador. Quando o segurador entende a essência do que ele faz, e quando ele não trabalha só para o dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro sim, porque ele vai crescer, porque ele vai conquistar. Esse é o ponto. E por último, esse mercado é absurdamente promissor, porque as pessoas no nosso país ainda não têm disciplina financeira nem para guardar, que dirá para se proteger. Tem muito espaço. O que eu comentei no ano de 2016, dependendo da estimativa dos meus colegas, tem colega meu que apresenta dados mostrando que tem 5% de penetração de seguro de vida na sociedade. Tem colega que apresenta 9%. Não que os dados de um ou de outro estejam errados, eles só são diferentes. Um pega a base de seguro só individual, o outro pega a base de seguro com os das empresas, tudo. Mas não interessa qual o dado. Entende que 90% desse mercado está virgem? Entende que se tu sai na rua e tu olha para as pessoas, 90% de quem tu está olhando não tem seguro? Aí tu vai dizer o seguinte, mas de repente não tem porque não tem capacidade de pagar. Todo mundo tem capacidade de pagar se o produto for dimensionado ao bolso do cidadão. Se a gente fizer o processo inverso, eu pego a minha empresa e entendo que ela é uma fábrica, ou eu pego o meu corretor e entendo que ele é um técnico, e eu vou ver o que a sociedade precisa. Tem mercado demais disponível. Agora, se eu pegar um produto que eu fiz e tentar fazer a sociedade consumir ele, eventualmente ela não tem capacidade disso. Mas inverte a ordem dos fatores. Da mesma forma que eu brinco com relação à poupança. O maior erro das pessoas é entender que elas ganham um dinheiro, gastam e daquilo que sobra, elas vão poupar um pouquinho para o futuro. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, cara, ganhe um dinheiro, tire um pouquinho para o futuro, gaste a diferença. Faz uma inversão. Toma as rédeas e seja o senhor da tua vida, hoje e amanhã. E com relação aos novos entrantes ou aos talentos do nosso mercado, o que eu digo é muito isso. Leve em consideração que tu não tem que trabalhar por dinheiro, mas se tu trabalhar por gerar satisfação para a sociedade e proteger a sociedade, tu vai sim ganhar dinheiro. Te realiza nesse mercado, porque esse mercado ele propicia isso. A gente faz bem a tanta gente que não tem como tu ao longo do dia, da semana ou do mês, tu botar tua cabeça no travesseiro e não entender que tu é um dos anjos soltos na sociedade para tentar gerar um pouco mais de estabilidade no meio do caos. Vamos considerar a comparação de algum outro mercado maduro e estabelecido.
Existem países no mundo que 60% da população tem seguro de vida. Existem países no mundo que a pessoa não entende absolutamente a hipótese de alguém não investir num plano de previdência. Casualmente, eu estava vendo um filme no voo hoje, de Brasília para Porto Alegre, e eu estava vendo um filme e o filme, uma pessoa, ela tenta fazer o mal para outra e ela esvazia o 401k dessa outra. O 401k é o plano de previdência. Ou seja, ela, para fazer um mal para outra, ela vai lá e tira a reserva de poupança do futuro daquela outra. Ela consegue, via internet ou com um hacker, não sei o que lá, frustrar uma expectativa de futuro. No ano 2050, a gente não vai estar falando de previdência assim. As pessoas vão fazer previdência de forma natural. As pessoas não vão confiar nos governos a responsabilidade pela gestão do seu futuro. O seguro de vida, no meu ponto de vista, vai ser uma coisa tão natural quanto. Mas não as pessoas preocupadas na morte. Porque até tem um estudo de uma universidade americana que diz que em 2047 a pessoa vai poder administrar a data da sua morte. Que ela só vai morrer de acidente. Eu acho que o seguro de morte acidental, o seguro de invalidez, eles vão ser muito mais procurados. Acho que o seguro de carro não vai ser procurado, ou vai ter uma conotação muito diferente. Acho que da mesma forma que alguns países são hoje, e algumas cidades são hoje monitoradas, tudo vai ser absurdamente monitorado. Então, tu vai fazer mais um seguro de carro para algum tipo de imperícia do que para furto e roubo. Eu acho que o furto e roubo some em 50 anos, mas a imperícia também some muito. Por que a imperícia some muito? Por causa que se hoje tu já tem carro que estaciona sozinho, imagina daqui a 30, 40, 50 anos. Mas só que tu sempre vai ser finito. Imagina como seria chato se tu fosse infinito. E tu sempre vai precisar um seguro para alguma doença, para algum acidente, para uma eventual morte prematura. Tu sempre vai precisar te proteger do risco social de morte, do risco social de invalidez e do risco social de sobrevivência. Acredito muito no mercado de seguro de pessoas para longo prazo. Em matéria de bens, eu acredito um pouco menos, por causa disso que eu comentei. Acho que o seguro residencial, esses outros sempre vão ser grandes, mas eu acho que o seguro de auto, especificamente, ao longo das próximas décadas, tende a perder um pouco da importância e as seguradoras tendem a se tornar uma grande prestadora de serviço. Seguro com outra característica. Não para se roubarem meu carro, mas para se uma peça quebrar ou alguma coisa acontecer. Tá? Mas eu não consigo ver o seguro não estando como um componente importante do desenvolvimento econômico de uma sociedade e não consigo ver o seguro não estando como um mecanismo importantíssimo de estabilidade econômica de uma sociedade. O seguro é um mutualismo organizado. Um grupo de pessoas se protege do risco qualquer, diluindo esse risco entre si. O seguro sempre vai estar à disposição para fazer isso. E ele sempre vai ser presente na vida do brasileiro e na vida da população em qualquer lugar do mundo. A ANSP tem um conglomerado de personalidades que é extremamente relevante para qualquer, ou seria relevante para qualquer segmento de mercado. Os profissionais da ANSP são as pessoas que têm, independente do fato de fazerem parte da ANSP, mas nas suas empresas ou pelas suas trajetórias, a responsabilidade de gerar lucidez para a sociedade. O peso que tem nos ombros desses profissionais é muito grande, porque eles são protagonistas. Quem faz parte da ANSP, ele é culpado de absolutamente tudo. Se o seguro se desenvolver, ele fez parte do desenvolvimento. Se o seguro não se desenvolver, ele fez parte da responsabilidade por não ter ocorrido o desenvolvimento. A ANSP tem agregado para a sociedade reflexões das mais variadas. E a reflexão, ela não tem partido, ela não tem empresa, ela não tem um objetivo financeiro de curto prazo. Ela tem o objetivo de consolidar um segmento de mercado e de proteger ou de melhorar uma sociedade. Então, eu acho extremamente relevante o papel da ANSP. Eu me orgulho de ser uma das pessoas que faz parte da ANSP. Eu me orgulho dos colegas que eu tenho que fazem parte da ANSP. Quando tu olha para aquelas pessoas, tu tem
opiniões distintas, mas tu tem opiniões. Esse é o ponto importante. O somatório de opiniões faz com que existam conclusões. As pessoas que fazem parte da ANSP são protagonistas, né? São pessoas difíceis. Todas têm opinião. Não são, elas têm muitas características comuns. Tu olha aqueles nomes, aqueles amigos todos são competitivos, todos são inteligentes, todos são estudiosos, todos querem fazer algo de relevante na sua trajetória. Todos têm noção de finitude, todos são seguradores. Esse é o ponto. Eu acho que a ANSP tem uma contribuição fantástica. Acho que a ANSP, como todas as instituições, ao longo do tempo, vem tendo cada vez mais lucidez para conseguir entender aonde ela deve entrar, onde ela deve atuar e aonde ela pode agregar. Óbvio, buscando resultados sempre de médio e longo prazo. Nada que a ANSP faz é para ter um resultado amanhã. Não é esse o negócio. As nossas empresas tomam atitudes para ter um resultado amanhã. A ANSP toma atitudes para ter um futuro melhor para todos nós. Agradeço a oportunidade de estar me juntando com esse grupo de profissionais para deixar esse registro, essa impressão. E eu costumo brincar dizendo o seguinte, é bacana a gente fazer esse registro hoje em 2016, sabe? Porque em algum momento no futuro, quem sabe eu vou ter a oportunidade de ver como eu pensava em 2016. Mas agora eu vou te dizer um negócio que tu não vai gostar. Eu não tenho nem vergonha nenhuma de mudar de opinião em 2017. Se eu olhar a entrevista de outros e entender que tem gente dizendo coisa mais coerente que eu, pode ser que quando tu for fazer a nova edição dessa gravação em 2020, eu vou te dizer assim, Paulo, mudei de ideia com relação a uma série de coisas que eu falei no passado. Essa é a minha percepção, é a minha percepção do dia de hoje. É a minha percepção de agosto de 2016. O mercado é dinâmico, como eu acho que para a gente crescer, a gente não tem que ter considerações estáticas, a gente tem que ter considerações dinâmicas. Espero que em 2020, ou 30, ou 40, ou 50, eu não te diga que eu tinha razão. Eu posso te dizer assim, olha como evoluiu o meu raciocínio de hoje, levando em consideração como eu pensava em 2016. É isso que eu espero.